E aí nós entramos finalmente na liturgia eucarística, que começa então com a oferta do pão e do vinho, padre? Isso, no ofertório, na apresentação das oferendas, começa, então, terminando a prece, né, a oração universal, ou oração da Assembleia, ou oração dos fiéis, tem vários nomes, termina a primeira parte da missa e a gente entra na parte que a gente pode dizer que é a principal, porque a missa é celebração eucarística, e aí agora a gente entra na liturgia eucarística, que basicamente, para a gente esquematizar o que é a liturgia eucarística, nós repetimos o que Jesus fez na última ceia, que são 4 coisas que a gente repete toda a missa. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu. Então, tomou o pão é o ofertório. A gente toma o pão, traz lá da credência, prepara o altar. Deu graças é a oração eucarística, que é a parte mais importante da missa. Depois, partiu no momento do cordeiro, antes da comunhão, se parte a hóstia consagrada e deu a comunhão. Então, a liturgia eucarística, basicamente ritualmente, nós repetimos o que Jesus fez. Tomou, deu graças, partiu e deu. Então, aquele partir que é o momento em que o sacerdote parte a hóstia já consagrada. Sim. É a referência ao partir o pão de Jesus na Santa Ceia. Isso lá no momento do cordeiro, um pouco antes da comunhão, alguns padres fazem, erroneamente, né, de partir a hóstia ali no momento da consagração. Quando diz que Jesus partiu, o pão parte ali. Mas isso é errado. Né? Ela deve ser partida lá antes da comunhão, enquanto se reza ou se canta o Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, que simboliza também o sacrifício de Cristo. Né? Então, nós distribuímos assim, esses verbos, né, essas ações de Jesus nos diferentes ritos. Então, o primeiro deles é o ofertório. Se apresenta a matéria do sacrifício, que é o que nós vamos oferecer a Deus, e que, pelo poder do Espírito Santo, se transformará no corpo e no sangue de Cristo. E, na verdade, o grande ofertório da missa não é nem esse, é aquele que acontece depois da consagração, que é a oblação, quando nós oferecemos ao Pai, não pão e vinho, mas o próprio Jesus. Né? Então, esse momento do ofertório é aquele no qual nós trazemos a matéria para o sacrifício, o pão e o vinho, a hóstia, no caso, que é o pão sem fermento, e o vinho que serão consagrados. Padre, em que momento que ocorre essa mudança, que a gente chama de transubstanciação, né? Do pão e do vinho em corpo e sangue? Exatamente em que momento ali da oração eucarística que acontece isso? Porque eu vejo que muitas pessoas se ajoelham um pouco antes, as outras se ajoelham depois, parece logo depois do santo já se ajoelha. Em que momento que ocorre a transubstanciação? No momento em que são ditas as palavras da consagração, né? Quando o padre toma nas mãos a hóstia e diz: isto é o meu corpo que será entregue por vós, e depois tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. E depois, nas palavras da consagração do vinho, né? Ele pega o cálice, tomai todos e bebeis, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então, neste momento em que são pronunciadas as palavras da consagração, que são as palavras que Jesus disse na última ceia, é que acontece a transubstanciação, que é a mudança da substância, não substância no sentido químico, né? Mas no sentido filosófico. Substância é aquilo que é a essência, que não são os acidentes. Permanecem os acidentes, permanecem as aparências, as espécies de pão e de vinho. O gosto é de pão e de vinho, o cheiro é de pão e de vinho. Você olha e você vê pão e vinho, mas não é pão e vinho, né? Porque mudou a substância. Então, é Jesus vivo, tanto no pão quanto no vinho, corpo, sangue, alma e divindade. Uma coisa que é importante que a gente se lembre, que o pão é sinal do corpo e o vinho é sinal do sangue. Mas, seja no pão consagrado, seja no vinho consagrado, estão
corpo, sangue, alma e divindade. Então, se eu comunguei só da hóstia, da partícula, não quer dizer que eu comunguei só o corpo de Jesus. Eu comunguei o corpo, o sangue, a alma e a divindade. E a mesma coisa, se eu comungar da espécie do vinho consagrado, eu não estou comungando só o sangue. Por isso que não é necessário que toda a Assembleia comungue sempre nas duas espécies. O padre, sim, ele deve comungar sempre nas duas espécies, porque ele tem que consumar o sacrifício como sacerdote. Mas não é necessário que a Assembleia sempre comungue nas duas espécies. Então, e essa consagração separada de pão e de vinho, que são sinais do corpo e do sangue, é que Jesus escolheu justamente para representar, no sentido não de fazer teatro, né, de encenar, mas de tornar presente o seu sacrifício. Pão é corpo, vinho é sangue, e consagrado separadamente significam justamente, né, a morte, o sacrifício de Cristo no Calvário. Então esse claro que é o momento, é o ápice, né, digamos assim, da missa, dentro da oração eucarística, né, que é toda ela oração de consagração, não é só aquele momento. É ali que acontece, mas é dentro da oração eucarística, que é uma oração, como o próprio nome diz, de ação de graças, né? Que começa lá, na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar. É uma oração. E termina dizendo, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. É uma grande oração de ação de graças, dentro da qual acontece a consagração. E essa oração tem um nome, né, Padre, o por Cristo, que é a doxologia final, o por Cristo, com Cristo, em Cristo. A palavra doxologia, a doxa em grego, significa, na linguagem cristã, a glória de Deus. Tem o significado de opinião, né? No grego clássico, doxa é opinião, mas aqui é o que aparece de Deus, o que se manifesta de Deus, é a sua glória. E depois logia, logos, né? Então é dizer a glória, glorificar. Então termina com a grande glorificação. Então nós estamos agora oferecendo a Deus, é como se lá no começo, no ofertório, nós disséssemos assim, o que é que nós vamos oferecer a Deus? O que é que nós podemos dar a Deus de presente? Afinal de contas, tudo que nós temos, nós recebemos dele. Dele é tudo. Então, nós vamos oferecer o pão e o vinho, e ele transforma o pão e o vinho no seu filho, no sacrifício do seu filho, que é algo que o pai nunca vai rejeitar. O pai nunca vai rejeitar o seu próprio filho. É a oferenda perfeita. Que se ofereceu. É a oferenda, é o sacrifício perfeito. Então, daí nós fazemos o grande ofertório, que é devolver a Deus, oferecer a Deus. E com Cristo, por Cristo e em Cristo, nós nos oferecemos junto. Uma coisa importante é a gente se lembrar que a Eucaristia, a gente sempre diz, é o sacrifício de Cristo, é o sacrifício de Cristo. Mas é o sacrifício do Cristo todo, cabeça e membros. Por isso é o sacrifício da igreja. Cristo se oferece ao Pai e eu tenho que me oferecer junto com Ele. Eu estou me dando de presente para Deus junto com Jesus, né? Unido ao seu sacrifício na cruz. Nossa, é muito forte isso, né? Opa.